Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo hoje está o intérprete de Libras, Danley. Hoje vamos ter uma aula muito legal. O mais importante é assistir a nossa videoaula prestando bastante atenção. Combinado? Então, vamos começar nossa videoaula de hoje. Hoje, vamos ter aula da disciplina de Geografia e vamos aprender mais um pouquinho sobre fontes de energias, principalmente as mais utilizadas no nosso país. Prestem bastante atenção e vamos juntos aprender mais um pouquinho. Vamos lá? Fontes de energia são extremamente importantes para o desenvolvimento de um país. Quanto maior o consumo de energia com qualidade, maior vai ser o nível de desenvolvimento desse país. E o Brasil não é diferente, não. O setor energético brasileiro se desenvolve muito. Ele vai se modernizando com o passar do tempo. Vamos conhecer na aula de hoje as principais fontes de energias do nosso país, as mais utilizadas. Então, prestem bastante atenção e vamos conhecer um pouquinho as mais utilizadas. Então, vamos conhecer agora a primeira e principal fonte de energia do nosso país, a energia hidroelétrica. É a principal fonte de energia utilizada para produzir a eletricidade. Atualmente, aproximadamente 90% de toda a eletricidade do nosso país é produzida através das usinas hidrelétricas. E olha, como será que produzem a eletricidade com água? É bem interessante, não é isso? Então, olha, eu trouxe aqui uma pequena animação para mostrar a vocês. A força da correnteza do rio vai passar por um gerador e uma turbina rodando muito rápido vai produzir a eletricidade e é enviado para os fios elétricos e chega a todas as nossas casas. Olha que legal! Uma outra fonte de energia muito importante no nosso país é o petróleo. Ele é um tipo de extrativismo, porque extraímos a matéria-prima da natureza e utilizamos para produzir outro produto. Através do petróleo, a gente pode produzir gasolina, óleo diesel, querosene, para conseguir gerar energia em veículos motores. Utilizamos no nosso carro, na nossa moto, por exemplo. E junto com o petróleo, tem uma outra fonte de energia muito conhecida e utilizada em nosso dia a dia. É o gás natural. Mas por que o gás natural a gente utiliza em nosso dia a dia? Geralmente ele é extraído da natureza, em conjunto com o petróleo. Ele é responsável por 10% do consumo nacional. O seu uso, na maioria das vezes, é o gás de cozinha, que em toda casa tem, não é isso? Então, são duas fontes de energia que andam juntas uma com a outra. O petróleo, para produzir combustíveis, por exemplo, do carro, da moto, e o gás natural, que utilizamos o nosso gás de cozinha. Mas o Brasil é um país muito grande e rico, e também possui outros exemplos de fontes de energia. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente. Combinado? Temos outras fontes de energia, como exemplo, o carvão mineral. É um combustível fóssil extraído na terra por mineração. Também é uma forma de extrativismo, porque extraímos uma matéria-prima para fazer outra, para utilizar em determinada situação. A origem do carvão fóssil é a decomposição de matérias orgânicas, restos de árvores, de plantas, que se acumulou sobre o solo, uma lama,
há milhões de anos atrás, igual ao petróleo. Outra fonte de energia, temos o biocombustível. Alguns exemplos de biocombustível, a gente tem o etanol, o álcool, que utilizamos em veículos, o biogás e o biodiesel também. Essa fonte de energia foi recentemente implantada no nosso país. Ela é caracterizada e é bem legal porque ela é renovável. Utilizamos matérias orgânicas, por exemplo, vegetais, como mamona, cana-de-açúcar, entre outros. Mas existem ambientalistas que dizem que esse consumo agride o meio ambiente, porque precisamos desmatar uma grande área para produzir a matéria-prima, a mamona, cana-de-açúcar ou qualquer outro tipo de vegetal. E uma outra fonte de energia, a gente pode falar sobre a energia nuclear. Ela é responsável apenas por 3% da produção de eletricidade do nosso país. E o seu gasto é muito elevado. Para produzir a eletricidade utilizando a energia nuclear, o gasto é muito grande. E também existe um risco de acontecer vazamento dos produtos químicos, que são muito tóxicos. Eles são produtos radioativos. E como estamos falando sobre fontes de energia e também como o Brasil produz a eletricidade utilizando a hidroelétrica, precisamos ter bastante cuidado, porque estamos em um momento muito difícil e muito importante. Estamos vivendo uma crise hídrica, aonde os níveis dos reservatórios estão muito baixos, principalmente na região centro-oeste, que é responsável pela maior produção de eletricidade no nosso país. As hidroelétricas estão com seus níveis muito baixos, porque nesses locais faz tempo que não chove. E a baixa temporada de chuva se dá ao aumento do aquecimento global. Então, também estamos iniciando a primavera essa semana. Nessa época do ano, geralmente as temporadas de chuvas são menores. Eu trouxe aqui para a gente também um gráfico mostrando como estava em maio para junho os níveis dos reservatórios. Na região norte está com 84,5%, no nordeste 63%, no sul 57%, mas no sudeste e centro-oeste apenas 32%. E olha, isso foi lá no mês de junho aproximadamente. E não houve uma temporada de chuva constante nos locais dos reservatórios. E hoje está muito menor. Por isso, é importante economizar água, eletricidade, evitando o desperdício. Cada um é responsável pelo nosso meio ambiente, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Então, vamos ser pessoas conscientes, tá certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de fontes de energias, mas tem outros. Será que vocês conseguem descobrir? Procurando na internet, fazendo uma pesquisa. Agora que terminamos de assistir a nossa videoaula de hoje e aprendemos mais um pouquinho sobre fontes de energias, vamos prestar bastante atenção na explicação da professora ou do professor para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? E olha, lembrando, qualquer dúvida que tiver, não precisa guardar ela. Manda uma mensagem para o professor ou professora lá no grupo da sala de aula e tira essa dúvida junto com eles. Então, uma boa atividade e até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!